Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento: Grupo Algo Mais, Psicologia Organizacional, Clínica Multiprofissional e Social, Goods e Cookie Casa Criativa, presentes criativos e personalizados, decoração e utilidades. Estamos iniciando mais um programa Despertar Espírita, agradecendo a participação de todos vocês, com apoio, né, que nos assistem, nos indicam muitas vezes programas que sugerem temas, né? E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é muito importante, como disse o nosso querido Vicente, né? Qual não é dentro da nossa doutrina espírita. Mas nós vamos falar sobre a questão do sofrimento, né? Do sofrimento. É algo que muitas vezes as pessoas perguntam para nós espíritas, né? Dizendo que vocês espíritas gostam de sofrer? Né? Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Ninguém gosta de sofrer. Se nós sofremos, é porque nós erramos em alguma coisa, cometemos alguns desvios, vamos pegar alguns atalhos, vamos dizer assim, e acabamos sofrendo. Mas o bem sofrer é algo que a gente procura trabalhar como cristão, como espírita, né? Porque existe uma diferença entre o mal sofrer e o bem sofrer. Basicamente, né, o bem sofrer é nós tirarmos proveito de tudo aquilo que a vida nos apresenta, né? E também é uma grande oportunidade de mostrarmos a nossa fé. Porque se nós sabemos, né, que Deus é um Pai de amor, de bondade, misericordioso, né? Então, temos que compreender que aquelas dificuldades, as situações mais difíceis que nós atravessamos, elas foram feitas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, né? Então, tem um ditado, tem um jargão espírita que diz, né, que lição bem compreendida não precisa ser repetida. Ou seja, se nós entendemos aquela dor, tiramos uma lição dela, aceitamos com resignação, nós estamos prontos para outras provas, né? Porque nesse mundo de provas e expiações, nós vamos estar sempre sujeitos, né, a isso. Diógenes. Essa questão essa condição, né, que às vezes a vida nos coloca, que é numa condição de aflição, de angústia, de desconforto, é um grande desafio muitas vezes, né? E isso sempre vai depender da compreensão que nós temos e do sentido que a gente dá para aquela situação difícil, para aquele mal-estar que a gente está passando. E sempre a depender da interpretação que a gente dá, vai ser o nível de enfrentamento, né? Vai ser como a gente vai enfrentar. Tu mesmo fala, Jorge, às vezes, né, que o problema não é o sofrimento, o problema é o desespero diante do sofrimento, né? O espírita não sofre. Como o espírita gosta de falar de sofrimento, a gente fala isso, né? Mas não é bem essa questão. Quando a gente traz esse tema, que às vezes a gente insiste nesse tema, porque isso está sempre presente na vida da gente em algum grau, né? Uns passam situações mais difíceis, outros menos difíceis. E por quê? E quando a gente fala de sofrimento, a gente fala de aflição também. A aflição, né? A aflição é um tipo de sofrimento, uma angústia, né? Porque Jesus, quando ele disse, né, que neste mundo teríamos aflições, ele estava falando que não seria praticamente uma escolha no sentido de, eu quero sofrer ou não quero sofrer. É que, às vezes, no processo de ensino-aprendizagem, a gente tem o estresse do processo. Porque é natural a gente errar, é natural a gente se equivocar, somos seres ignorantes ainda que estamos em processo de aprendizado, e é normal, né? Qual é o mecânico que não martelou o dedo? Faz parte, né? Tem essas situações que nos causam aflições. E a questão é, como que nós vamos lidar com essa situação neste momento? A gente vai olhar como uma punição, como um castigo, né? Como se a vida estivesse me punindo, bem naquele sentido da vingança, né? Viu,
Tu fez algo ruim lá atrás, hoje tu tá pagando. A gente não ouve muito isso? Tá pagando. Não é necessariamente pagando. Eu estou tendo uma oportunidade de reflexão, né? E por isso que Jesus disse, tenha bom ânimo, né? Neste mundo 3 aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque é um momento passageiro. O sofrimento ele sempre vai passar e vai deixar um grande aprendizado quando a gente consegue sair dele. O problema é quando a gente fica patinando por não aceitar aquela situação. E aí vem toda a questão da revolta, da indignação, né? Então, sofrer é um grande desafio. É verdade. E quando a gente fala, né, a respeito da dor e que algumas pessoas nos perguntam por que nós gostamos de sofrer, né, nós precisamos, na verdade, esclarecer que não há qualquer exaltação à dor, né? Nós não fazemos, né, apologia, o ódio à dor. Na verdade, eu lembro sempre do Chico, né, nos enfrentamentos das dores daqueles que o procuravam, o que ele fazia, né? Na grande maioria das vezes ele se abraçava com a pessoa e chorava junto. Né? Aquilo tudo que estava sofrendo, enfim, e se condoía e acolhia a pessoa. Passado esse primeiro momento, depois o Chico fazia exatamente aquilo que a doutrina ensina. É educar o espírito para aproveitar esta dor e trocar o que seria a revolta e o desespero por um enfrentamento maduro, né? Passado aquele primeiro momento, e lembro que no programa passado, acho que nós falamos do luto, é algo mais ou menos assim, quer dizer, tem que se respeitar um determinado tempo em que a pessoa vai realmente sofrer bastante com esta dor, mas a partir de um determinado instante, né, feito o acolhimento, e esse acolhimento precisa ser pessoal, inclusive, né, tem que se acolher nessa dor, porque muitas vezes as pessoas imaginam que o simples fato de ser espírita, tu não pode se dobrar à dor, né? Se fosse assim, nós não seríamos humanos e seríamos talvez espíritos puros que já não passam mais pelo sofrimento porque compreendem absolutamente tudo. Então o que acontece? Nós temos que nos dobrar às dores, às nossas dores, nos acolhermos, mas a partir daí vai chegar um momento que nós temos que decidir o que vamos fazer com a dor. Aprendemos com ela ou nos revoltamos com o mundo, né? E é isso que o Espiritismo nos traz, esse ensinamento, este aprendizado de como, de algum modo, aproveitar a dor para o crescimento e não, né, para a revolta. Exatamente. Eu, mais uma vez, trago aqui o nosso manual de instruções, aqui, o Livro dos Espíritos, né, que são 1019 questões que esclarecem, né, esclarece o sentido maior para a vida, né, e quando nós falamos que o Espiritismo é filosofia, realmente, né, através do Livro dos Espíritos, as respostas, né, que a própria filosofia ainda não conseguiu, né, estão aqui. Por que estamos aqui, o que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos. Então, com calma, quem puder, né, folhear esse livro, estudar esse livro, é muito importante. E eu trago aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 921, onde Kardec pergunta: poderá o homem desenvolver uma felicidade, mesmo que relativa, antes da Terra atingir um patamar maior, mais evoluído? E a resposta dos Espíritos é: o próprio homem é que cria seus males, os seus próprios males, né? Se nós não vamos depender da Terra evoluir, a Terra vai evoluir dentro do esforço de cada um, nós vamos chegar lá. Mas hoje está nas nossas mãos, né, sermos relativamente felizes dentro do possível aqui na Terra, através das nossas atitudes, do bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, existe uma lei que nós acreditamos muito e que é uma lei maior, que é a lei de causa e efeito. E nós não podemos fugir dessa lei de causa e efeito, ou lei de retorno, né, do retorno, né? Então, tudo que nós plantamos, tudo que nós semeamos, parece simples e óbvio dizer isso, mas às vezes a gente esquece, né, que tudo isso retorna, tanto com o mal como com o bem, né? Isso é algo que não tem como nós, vamos dizer assim, duvidar, né? Então, as leis divinas são perfeitas, e quanto mais nós conseguirmos andar
dentro dessas leis, né, dentro dessas leis divinas, maior vai ser a nossa felicidade possível. Claro que no início nós teremos sempre uma tendência, até porque nós somos seres milenares, né? Somos seres milenares, trazemos defeitos, né? Trazemos vícios de diversos tipos, né? Então, nós precisamos ir passo a passo, e essa é a proposta da nossa doutrina espírita, que é para a gente conseguir essa paz interior, né? Conseguir essa certa estabilidade, e não permitir, inclusive, que as coisas externas, né? Que as coisas externas nos perturbem. E quando Jesus nos disse: a paz do mundo eu vos dou, mas a minha paz não é igual à paz do mundo, isso nos faz pensar, nos faz refletir bastante, porque a paz que Jesus nos dá é aquela que nós construímos dentro de nós com base nos seus ensinamentos, né? E essa paz não depende das condições externas, né? Não vai depender das condições externas. Essa paz, ela é algo construído, é sólido, está dentro de nós. É a mesma coisa que dizer assim: eu estava com aquela pessoa, mas ela me tirou a paciência. Na verdade, ela não tirou a paciência. A impaciência que estava dentro de mim se manifestou. Porque aquilo que nós construímos interiormente, ninguém é capaz de tirar. Então, quando Jesus fala, né, que eu vos dou a minha paz, a gente precisa entender isso, né, que a paz que nós construímos, ela é inabalável. Pode, eventualmente, é claro, nós somos humanos, estamos longe da perfeição, nós nos perdermos por alguns momentos, mas nunca vai ser tão assim, grave, né, a ponto de nós entrarmos até em desespero mesmo, ou alguma coisa assim. Então, é um exercício constante, né, trabalhar o que nós teríamos de mais precioso, que seria a nossa paz. Quando a gente fala de imunidade, a primeira coisa que a gente pensa é na imunidade física, né? O nosso organismo físico tem um sistema, né, imunológico, que faz com que esse organismo ele consiga sobreviver a alguns impactos da natureza, da vida externa, né? A bactérias, a vírus. Por isso que existem as vacinas. As vacinas servem para aumentar a nossa imunidade. A gente não saiu por aí matando o vírus do Covid, o vírus do Covid. Né? A gente... Né, ainda que ele tenha saído nos matando, vamos dizer assim. Né? Exatamente. A ciência nos ajudou a criar uma forma de nos tornarmos mais resistentes à agressividade desse vírus. Então, para o sistema psicológico, espiritual, é a mesma coisa. As situações difíceis que a gente passa, perdas, frustrações, enfim, traições, as doenças, essas situações que a gente vai passando, elas servem, pelo menos devem servir como uma vacina, porque ela vai nos tornando mais imune a essas situações mais complicadas, né? E eu estou falando aqui de amadurecimento psicológico, amadurecimento espiritual, e é a partir deste amadurecimento que a gente vai conhecendo a tal da felicidade. Porque o que seria a felicidade plena? Seria praticamente essa imunidade plena, que a gente está tão completo que nada vai nos tirar dessa paz que tu fala, Jorge. Né? Então, a vida ela nos dá essas oportunidades de vacinação que muitas vezes a gente não aproveita. Muitas vezes a gente não quer. Então, para a gente ir se tornando imune, a gente tem que se expor. A gente tem que estar em contato. Tanto que quando a gente toma vacina, a gente se gripa, né? Talvez não com a mesma intensidade, mas a gente acaba sentindo os efeitos, né? Mas ela vai funcionando desse jeito. Então, a gente costuma dizer na psicologia que uma criança, por exemplo, que aos 7 anos perde um cachorrinho, que ela tem um afeto muito grande por aquele cachorrinho, e ela perdeu aquele cachorrinho, ela vai passar por um processo de luto, ela vai sofrer.
E a depender dos pais ou dos cuidadores que tem ali, se ela é bem acolhida, se isso é explicado para ela, ela compreende aquilo, ela é acolhida, ela vai ter o período de sofrimento dela, vai passar pelo luto e depois ela se restabelece novamente. Vai ficar a saudade do bichinho, talvez vai sentir tristeza quando vê a foto, enfim. Se lá na frente ela vem a perder um ente querido, por exemplo, né, em tese, ela tende a ressignificar um pouco melhor, porque ela já passou por uma experiência e ela foi muito bem organizada diante desse processo, né? E aí ela consegue receber esse impacto com menos prejuízo. Isso eu falo em tese porque o ser humano é muito diferente um do outro, certo. Tá? Depende da história de cada um. Mas só para a gente compreender o que é desenvolver essa imunidade. E a gente precisa disso da vida muitas vezes, né? E é exatamente esta imunidade desenvolvida que se encaixa com as palavras do Cristo, né, no Sermão do Monte, quando disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou seja, quando nós resolvemos aprender com as nossas experiências da dor, na verdade nós já estamos de algum modo buscando o consolo e alcançando o consolo. Isso que no consolo, caso, né? Que no caso a doutrina espírita nos alcança, porque na verdade, quando nós compreendemos os mecanismos das nossas dores, das dores dos outros, e a partir dela resolvemos de algum modo ressignificar e aprender com ela, né, nós estamos já sendo consolados, porque nós estamos entrando naquilo que o Jorge falou a respeito da paz do Cristo, né? Esta paz do Cristo que ele nos dá não é a nossa paz do mundo, esta sem guerras, sem conflitos, enfim, mas é a paz do amadurecimento do espírito em saber enfrentar as suas dores e a partir delas aprender, nunca esquecendo que nós somos, né, imortais. Fomos criados para sermos imortais e, portanto, a partir do momento em que nascemos por parte de Deus, nós, né, nos tornamos eternos e nunca, jamais, e esse é o ponto talvez mais importante, que nesta caminhada toda, todas as dores que nós enfrentamos significam que nós estamos com Deus, que é absolutamente justo, né, bom e caridoso. Certo. Inclusive, lembrando, Joel, tu falou da questão do bem-aventurados os aflitos, esse tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a questão da dor, do bem sofrer e o mal sofrer, né? E tem uma mensagem ali nesse capítulo 5 do Espírito Lacordaire, né, no Evangelho, que diz assim: nem todos os aflitos são bem-aventurados, mas sim aqueles que provam a sua fé. Exatamente. Então, isso, inclusive, tanto o Haroldo como o Arthur Valadares fala que a tradução do hebraico, né, seria aqueles que persistem, aqueles que continuam persistindo, né? Então, que não jogam a toalha, como se diz, né? Então, é importante que nós compreendamos, né, que realmente não é por termos uma aflição que nós estamos evoluindo, mas por saber lidar com ela e tirar o melhor proveito, porque ela funciona como um despertador. A palavra dor, despertador, nos desperta porque algo não está bem, né? Então isso é muito importante. Nós estamos encerrando a primeira parte do nosso programa, Despertar Espírita, e voltamos em seguida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento: Grupo Algo Mais, Psicologia Organizacional, Clínica Multiprofissional e Social, Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados, decoração e utilidades. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods e Cookie é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar.
Clínica Algo Mais Multiprofissional. Atendimentos em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicopedagogia, fisioterapia e psicomotricidade. Somos especialistas no atendimento a pessoas com autismo. Atendemos por planos e convênios e oferecemos benefícios exclusivos com o nosso cartão Algo Mais Premium. Saiba mais em 559-9677-2285. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Saúde e bem-estar em um só lugar. Há 19 anos, você auxilia a APECAM a fazer a diferença na vida das pessoas com câncer. A APECAM é uma instituição sem fins lucrativos, presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul, prestando apoio gratuito a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. Com a missão de prestar apoio às pessoas com câncer, a APECAM oferece atendimento com assistentes sociais, psicólogas, grupos de apoio e oficinas, além de hospedagem e alimentação em 11 casas de apoio no estado, proporcionando também solidariedade, Acolhimento, esperança, apoio à família, integração. Conheça, participe e contribua com o trabalho da instituição. Saiba mais em aapecam.com.br. Nós acreditamos na vida. Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o nosso programa Despertar Espírita. Na verdade não é nosso, né? É de todos vocês, né, que nos acompanham e que nos honram aí com a sua audiência, com a sua participação. Só para informar também, nós mudamos de casa, nós estávamos na TV Diário e agora estamos na TV Santa Maria, no canal 19, pela NET TV. O programa vai ao ar sábados de manhã, domingo à noite e tem reprise todos os dias na TV Santa Maria, no canal 19. Então, também estamos no YouTube, né, Despertar Espírita, no Instagram, no Facebook, e sempre à disposição para sugestões de temas, de programas, para que a gente possa sempre estar mais próximo de cada um de vocês. Eu trago uma pesquisa aqui, que eu acho interessante a gente comentar sobre ela, é o seguinte, uma pesquisa que até me surpreendeu, talvez não sei se surpreenda a todos vocês, mas no site ali Sou da Paz, né, e tem várias pesquisas e essa aqui é muito interessante, ela demonstra o seguinte, no Brasil o índice médio de resolução de homicídios, ou seja, quando o crime é investigado, o autor é identificado o autor, e o Ministério Público, Joel, aí, ó, o Ministério Público apresenta uma denúncia formal à Justiça, quer dizer, tem todo esse passo a passo. Sabe quantos que são que conseguem realmente ser identificados e serem cobrados por esses crimes? Em média, no Brasil, 35% apenas. 35%. Sendo que tem estados como Roraima, que tem um índice alto de quase 90%, e tem a Bahia, que tem 12%, 13%. Então aí são muitas causas, Joel, eu não vou entrar nesse mérito porque é um campo teu, né? Mas por que eu trouxe essa pesquisa? Né? Porque assim, ó, se nós dependêssemos apenas da justiça humana, né, muita coisa não seria resolvida, né? Não haveria justiça. Chico mesmo disse, né, que nós somos apenas não fomos descobertos ainda, mas todos têm algo, devem alguma coisa, né? Então, realmente, a justiça divina, sim, é perfeita, né? Nós sabemos que ela vem nos dando oportunidade, né, de encarnação após encarnação, para que a gente vá
recuperando essas nossas faltas. Tem um vídeo na internet que viralizou, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, até o meu amigo, nosso amigo Jader Hofmeister, trouxe esse vídeo e fez um comentário muito interessante, de uma criança, de um menino que vai para a escola, primeiro dia de escola, né, dele, ele vai para a escola e quando ele volta, a mãe pergunta, e aí, meu filho, aprendeu tudo lá? E ele disse assim, não, mãe, eu acho que não, porque me disseram que eu tenho que voltar amanhã. É bem isso, né? Então, um dia de escola ou uma existência é como se fosse uma existência aqui na Terra, né? Nós precisamos retornar, né, para poder ajustar as nossas contas e continuar o nosso aprendizado. Porque é isso, a lei de retorno, ou lei de causa e efeito, ela está presente em tudo. A justiça divina, é muito bom a gente compreender isso. A justiça divina, ela não falha, não é porque existe um Deus, alguém, um ser, uma personalidade divina o dedo, que fica anotando os seus erros e vai dizer assim, quando tu chegar aqui, tu não vai ter para onde correr, meu amigo, porque eu tô te cuidando desde o princípio. É verdade. Não é assim. A justiça divina, ela funciona, ela não falha, porque ela está dentro da gente. Ela está dentro da gente. E as leis são perfeitas. Exatamente. Essa justiça divina, ela está dentro da gente e ela se chama consciência. Então, cedo ou tarde, essa consciência, ela vai acionar. E ela mesma vai te apontar o dedo e dizer assim, vamos resolver isso? Porque não foi uma boa ideia. Tu infringiu uma lei universal e essa lei não pode ficar infringida como se nada tivesse acontecido, porque isso não vai te dar paz, isso vai te perturbar, isso vai te gerar um incômodo que tu não vai suportar. Então tu vai ter que, de alguma forma, ir lá e corrigir isso. E aqui a gente fala do processo de expiação, porque quando o espírito reencarna para expiar, ele vindo a serviço de uma consciência que acusou. Não é porque alguém disse, vai lá. Então por isso que ela não falha. Porque não tem para onde correr. Aqui a gente depende de um juiz, a gente depende de um sistema judiciário, a gente depende de algo externo e que muitas vezes tem os malandros que vão querer corromper, vão querer dar propina, vão querer... Aqui tu vai dando teu jeitinho. E tem muitos que dizem assim, cometeu o crime a vida inteira e depois juntou um monte de dinheiro e foi viver no paraíso, numa ilha aí no Pacífico. Até desencarnar. É isso. E esse exemplo, essa pesquisa que o Jorge traz, nos faz lembrar a respeito daquilo que muitas pessoas acreditam que a expiação, né, seja ou tenha alguma semelhança, que é com a tal da vingança, né? Como se Deus estivesse vigilante e se tu comete um erro, tu de algum modo vai ser justiçado ou vai ser... Agora tu vai ver. Através de Deus tu vai ser vingado. Na verdade isso não acontece. Eu, como trabalho nesse sistema de justiça, já vi muitas vezes acontecer de pessoas que perderam, né, os seus amores por um homicídio resolverem vingar-se, né, e acabaram se complicando muito mais do que antes de qualquer conduta. A justiça divina não funciona assim, né? Ela é reparadora, e esta questão da expiação talvez se deva começar a compreender, né, inclusive alguns espíritas, né, não como uma vingança ou como uma necessidade de mal sofrer, mas sim como uma necessidade de responsabilização pelos teus atos, que pode ser, inclusive, esta responsabilização de várias outras formas, que não do mesmo jeito como aconteceu com o teu familiar ou contigo, que foi assassinado, por exemplo. Eu estava lembrando aqui, vou criar um exemplo muito prosaico, mas que acho que se encaixa com o que a gente está falando com relação à vingança, né? Ou com relação ao jeito de reparar as coisas. Alguém num museu, por exemplo, né, vai e toca num vaso desses milenares e que custam milhões, e
por desgraça, quebra, por uma irresponsabilidade, por uma, né, Descuido. um descuido, né? E isso não tem mais como ser reparado daquele jeito. Esse vaso jamais vai ser recomposto do jeito que ele foi. O que acontece, né? Tu pode reparar em valores financeiros, a depender, mas há situações em que tu repara de uma outra forma, um serviço voluntário, alguma outra circunstância que tu possa, em troca daquele valor perdido, né, recuperar valores que não são exatamente aqueles iguais ao que tu perdeu, mas que também fazem com que a tua conta seja quitada, vamos dizer assim, né? E isso é que a gente precisa aprender. Na literatura espírita nós temos vários casos, e eu lembrando um aqui, não sei exatamente qual é o livro, né, em que um espírito que encarnou como mulher foi durante muito tempo, numa existência anterior, aquelas parteiras e que produziam e faziam abortos. Numa vida, ela acabou indo para a espiritualidade, compreendeu o erro enorme que ela fez, e como é que ela reparou o erro dela? Vindo a ser como uma funcionária de uma creche que passou a vida inteira se dedicando às crianças, né? E aí fazendo deste reparo aquilo que ela via. Ou seja, não é o fato, e muitas pessoas acham isso, né? Tu matou, então na próxima vida tu vai ser morto. Olho, não, né? Não existe isso. Né? A justiça divina tem a bondade, quer dizer, a bondade na sua perfeição. E a caridade. Nós temos a possibilidade de reparar os nossos erros de muitas outras formas que não pela dor, inclusive. Sim. Inclusive tem o tempo certo também, né? As coisas, tu pode estar resgatando algo de 4, 5, 6 vidas atrás, porque não houve ainda oportunidade, né? Não houve as condições ideais, né? Eu trago aqui um trecho do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico de Emmanuel, no capítulo 80, que tem como título Como Sofres. É uma literatura, o Vinha de Luz é uma literatura maravilhosa, aliás, toda a obra do Chico Xavier, né? Mas esse livro aqui é muito prático, né? E ele diz assim: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual, é indispensável saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Então, é muito interessante, o texto é longo, não temos tempo para ler aqui, mas convido a todos que possam ler. Mas é importante que o mal sofrer, a gente agravar uma situação que a gente teria condições de tirar um grande aprendizado, a gente agrava. Porque, como tu disse, Joel, vai tentar aí se revoltar, vai armazenar raiva, né? vai ainda baixar a vibração de tal forma que nem a espiritualidade, nem os nossos protetores, nossos guias conseguem nos ajudar. Verdade. Porque nós ficamos com a vibração muito baixa, né? Então, nós estamos fazendo tudo para repetir aquela prova. É castigo? Jamais. É necessidade evolutiva que nós vamos agradecer um dia. Como o apóstolo Paulo diz, a dor, ela não dá felicidade, não traz felicidade momentânea, ela traz felicidade futura, né? Dependendo da nossa reação diante dela. Então é muito importante, a gente fala do bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é isso, é nós nos revoltarmos, né? Nós inclusive culparmos ao próprio Deus por isso, né? Nós não aproveitarmos essa chance. E o bem sofrer é nós tirarmos as lições necessárias daquilo e aprendermos e continuarmos a nossa caminhada, né? Então isso é por isso que quando nos falam que os espíritas gostam de sofrer, não é verdade, né? Como tu disse, né, Diógenes? Não é questão de gostar, é a questão de compreender, né? Compreender o sentido maior que a dor nos oportuniza, né? Pegando o gancho do que a gente está falando dos bastidores aqui das crianças, né? A questão da fé, né? O quanto a fé ela nos ajuda a superar situações difíceis, né? Da criança que começa a ir na escola, você trouxe o exemplo, a criança que começa a ir na escola e a mãe diz para a criança: olha, filho, né? Vai lá na sala de aula, fica com o professor lá, que a mãe vai estar aqui sentada te esperando.
A depender do vínculo afetivo que essa criança tem com a mãe, ela pode ter 2 comportamentos. Ela pode entrar nessa sala de aula e ficar muito inquieta e toda hora correr para a janela verificar se a mãe está sentada lá mesmo onde ela disse. E aí ela não aproveita a aula, ela fica incômoda, ela fica angustiada, ela fica ansiosa, ela não tem paz. Porque toda hora ela tá querendo ver se a mãe tá lá sentadinha no banco lá perto da secretaria. E tem aquela criança que ela simplesmente vai aproveitar a aula, ela vai se divertir, ela vai conversar com os colegas, ela vai curtir aquela aula porque ela tem a certeza, ela tem a confiança de que a mãe tá lá. Aí alguns coleguinhas que também, as mães prometeram que iam esperar, ficam ali incomodados e o coleguinha do lado, mas por que tu vai lá ver de novo na janela? Mas eu quero ver se a minha mãe tá lá. Eu disse, mas por que tu não vai ver a tua mãe? Eu disse, porque eu sei que ela tá lá. Eu confio nela. Eu tenho um vínculo com ela e uma certeza de que a minha mãe não vai me abandonar. A minha mãe é minha mãe. O outro que fica incomodado, ele não tem tanto essa certeza. Então tu vê a paz, uma maior tranquilidade, e no outro tu vê um certo incômodo. É mais ou menos isso que acontece com as pessoas diante da angústia, né? Aquela que tem mais fé e que ela acredita que o mundo transcende, que o material transcende, que o único recurso que a gente tem não é apenas os recursos materiais, né? Porque vai chegar uma hora que o materialismo não vai dar conta, e ela consegue transcender e entender que pode ter uma força maior, uma espiritualidade, Deus, Jesus, um anjo guardião, que vai pegar na minha mão, por mais que eu não esteja vendo, eu não preciso correr na janela para enxergar. Eu já tenho essa certeza, né? Então, por ter essa certeza, eu tendo a levar a minha vida e enfrentar os meus problemas com mais resignação, com mais tolerância e compreensão. Certo. E usando o exemplo trazido pelo Jorge, né, com relação à criança, e eu falo isso sempre que se encaixa, né, quando eu faço algumas palestras, enfim, que é a questão do tamanho, né, dos amores que nós temos dentro de nós. Esta criança que tem a plena confiança na mãe, ela tem dentro dela uma mãe gigante. Esta outra criança que não confia muito, que toda hora vai ver a mãe, o tamanho da mãe dentro dela não é tão grande assim, porque ela tem que verificar se realmente... A mãe dela... Né? E é a pergunta que eu faço em boa parte das palestras, né? Qual é o tamanho de Deus dentro de cada um de nós? Né? Nós precisamos toda hora estar desconfiado de que Deus está conosco, de que Deus é justo e bom e caridoso, ou nós temos a plena certeza? Então, qual é o tamanho dentro, né, de Deus dentro de cada um de nós? Se Deus é o tamanho que ele deve ter, né, gigantesco, a gente sabe que ele vai estar ali em qualquer momento, não precisa estar toda hora vendo. Verificando. Né? É isso? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 27, é uma ótima leitura, né, Leon Denis nos traz assim, o seguinte dizer, né, para todo aquele que não deseja estacionar no egoísmo e na indiferença, não te direis, procura a dor, mas quando ela surgir inevitável em teu caminho, acolhe-a como amiga. Nós não vamos enxergar uma roseira, tem um espinho, vou aproveitar e vou sentir dor. Isso não tem sentido. A dor só tem sentido quando ela chega até nós e nós tiramos proveito dela. Nós esperamos que nesse programa tenhamos passado alguns esclarecimentos e a vontade de cada um pesquisar mais, estudar mais, para entender realmente, né, o papel da dor na nossa vida. O programa Despertar Espírita encerra aqui. Nós agradecemos a todos que nos acompanham e voltaremos no próximo, se Deus assim nos permitir. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes, decoração e utilidades. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida.